Hoje vamos contar uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Vamos lá. Um dos casos mais assustadores de indivíduos extraterrestres registrados são aqueles que supostamente dissecaram seres vivos. Nos Estados Unidos, no sul, numa cidade rural, onde foram encontradas vacas mortas não só deitadas, mas também decapitadas, todas as 4 patas cortadas, o estômago foi dissecado de forma limpa, os úberes foram amputados e o sangue secou. Resumindo, fizeram uma autópsia limpa e perfeita no animal. Isso gerou diversas hipóteses, havia muito ceticismo, mas isso não foi totalmente sustentado. Quem poderia fazer isso com um animal? Por ser tão pesado e grande, seria necessário ter um transporte, colocá-lo no veículo, levá-lo ao laboratório, fazer tudo isso e devolver os restos mortais ao local onde o animal estava, deixá-lo por algum motivo e fazê-lo tudo em uma noite. Isto seria completamente impossível. Quem fez isso não levou o animal para lugar nenhum, mas sim fez a operação no campo, e isso aumentou a dificuldade em 10 vezes mais, sem ser ouvido por ninguém. Devemos acrescentar, as únicas testemunhas foram os demais animais. Eles pensaram que isso era uma piada, até que os cavalos começaram a aparecer da mesma forma. O fazendeiro, furioso e chateado por estar à beira da ruína, começou a ficar de olho nos seus animais. Nada acontecia diante de seus olhos, mas os animais continuavam parecendo mortos. Determinado, chamei a polícia, mas eles não conseguiram resolver nada. O que mais incomodou os peritos forenses chamados foi que o sangue estava completamente seco. Além de realizarem a operação no local, de alguma forma conseguiram secar o sangue do animal. De alguma forma, eles conseguiram realizar uma operação ainda mais limpa do que aquela realizada em um ser humano, fazendo o que foi chamado de autópsia. Esta se tornou uma das lendas urbanas mais conhecidas, até que 4 anos depois atingiram um nível completamente diferente, quando encontraram os restos mortais de um ser humano. O mais difícil de tudo foi identificá-lo, mas o procedimento foi o mesmo. Seus braços e pernas foram arrancados, sua cabeça estava intacta, no peito ele tinha 2 buracos do mesmo tamanho, ambos no estômago ele tinha uma grande abertura onde foram retirados seus órgãos e ossos, fígado, pâncreas, rins, intestino grosso, intestino delgado, os pulmões e o coração sumiram. As costelas foram cortadas, com um instrumento perfeito, deixaram como uma concha sem sangue novamente, que foi extraído. Aconteceu no outono, as árvores estavam secas e não havia manchas de sangue sob nenhuma folha, não havia sangue em lugar nenhum. Quando tentaram fazer uma quase autópsia nesta casca de ovo vazia, perceberam que as incisões eram totalmente profissionais, que, apesar de ser assim, não se tratava de uma autópsia convencional como se faz em todo o mundo, o procedimento não tinha sido seguido. Os buracos em seu peito não foram acidentais. Foram feitos em um local que deixou certas modificações em seu interior. O legista acreditava que eram tubos que se conectavam diretamente à sua laringe e pulmões. Isso o deixou bastante perturbado. Havia entalhes irregulares na jugular. A operação, apesar de totalmente sanguinária e brutal, foi feita com uma limpeza incrível. Aí perceberam o mais grotesco do fato: quem estava fazendo aquela operação
tinha feito o ponto realizado com o homem completamente vivo e provavelmente ciente do que estava sendo feito e acontecendo com ele. O caso é real, as fotos são reais e um dos poucos casos autênticos não resolvidos nos Estados Unidos.